Muito bem, a gente continua no nosso Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas, o capítulo 6, Manifestações Visuais, perguntas sobre aparições. A gente vai no... Bom trabalho. A gente vai para a pergunta de número 24 agora, que foi a que nós paramos na última reunião, só para a gente poder retomar o nosso raciocínio. Então no 24, Kardec tinha perguntado, a gente vem fazendo várias perguntas, estudando sobre várias perguntas que Kardec fez a respeito das manifestações visuais, não no sentido de materialização de espíritos, mas no sentido da vidência, da percepção que algumas pessoas têm de espíritos, seja em sonhos, seja durante o estado de vigília. Então, acordados ali, vendo, viu um espírito, mas ninguém mais viu, somente aquela pessoa. É nesse sentido que a gente vem estudando. Então, na pergunta 24, Kardec dando continuidade aqui à sua entrevista aos amigos espirituais, o espírito propriamente dito pode fazer-se visível ou só o faz com a ajuda do perispírito? A resposta: na vossa situação material, o espírito só pode manifestar-se com a ajuda do seu invólucro semimaterial. É este o intermediário pelo qual eles agem sobre os vossos sentidos. Graças a esse invólucro, é que eles aparecem algumas vezes com a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos ou no estado de vigília, assim em plena luz, como na obscuridade. E aqui, estudando sobre a importância do perispírito, eu recorri aqui a 3 perguntas interessantes sobre esse tema da vidência no livro Desafios da Mediunidade, um livro ótimo que eu recomendo para vocês, é um livro fininho, tá? Para quem gosta de um livro fino com letras grandes, com bastante desenho. Só não tem o desenho, mas ele é bastante tranquilo de se ler, a leitura dele eu tive ali, fiz em algumas poucas horas, porque ele é bem objetivo mesmo, mas ele demandaria certamente mais tempo para a gente fazer um estudo mais detalhado. Então eu recomendo para vocês um livro baratinho, fininho, é só falar com o nosso amigo Wagner ali, o nosso livreiro de plantão, que tem lá certamente tem lá na livraria dele. Então, Desafios da Mediunidade, um livro de José Raul Teixeira, com a orientação do Espírito Camilo, o orientador de Raul. Então eu peguei aqui na questão número 25 do livro Desafios da Mediunidade, a pergunta que Kardec, que no caso Raul fez, a gente lembra que esse livro é uma coletânea de perguntas que normalmente os palestrantes acabam recebendo nas casas espíritas, e aí então de tantas perguntas frequentes sobre determinados temas, Raul então compilou essas perguntas, junto com as respostas de Camilo, orientado pela codificação, publicou esse livro, esse livreto, na verdade, Então vale a pena vocês terem com vocês, é baratinho, muito instrutivo, cheio de perguntas interessantes. Então, na questão número 25, Raul apresentou a pergunta: qual é o papel do perispírito no fenômeno mediúnico? Só para a gente recapitular um pouquinho a importância do perispírito. E Camilo responde assim: o parecer do espírito São Luís a respeito, quando diz que o elemento que constitui o que chamais perispírito vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material, é por si deveras esclarecedor. Isso aqui no Livro dos Médiuns, na parte 2ª, no capítulo 1, no item 58, que nós já estudamos essa passagem. Quando se trata de fenômenos subjetivos, tais como os da vidência, da audiência, sensibilidade em geral, o desencarnado, em agindo sobre os centros psíquicos correspondentes aos efeitos que deseja produzir, poderá contar com o perispírito, que é o elemento fluídico diretamente em contato com a estrutura biológica transmissora de qualquer impressões ao cérebro. O fio condutor da mensagem que vai ao centro psíquico, ao sistema nervoso, é o perispírito. Os fenômenos objetivos, como a psicografia e a psicofonia, a atuação do desencarnado sobre os centros cerebrais, da escrita e da fala, ocorre através da referida ligação do perispírito com o corpo. No caso em que os desencarnados comunicantes não têm consciência dos fenômenos que se vão produzir, ou os que não sabem sequer que estão envolvidos em determinada ocorrência mediúnica, o que se dá é que aí agem os mentores que estão patrocinando o acontecimento,
a fim de se formar os vínculos fluídicos entre o perispírito do médium e do comunicante. E por fim, quando o fenômeno é provocado por entidades infelizes, nos quadros de sérias perturbações objetivas, os fluidos emitidos pelos desencarnados enfermos seguem no sentido dos centros de forças do encarnado, provocando então mal-estares tremendos e manifestações turbadas. Em outros termos, os fluidos liberados pelo espírito desequilibrado são atraídos pelos centros de força do encarnado, também desequilibrado, estabelecendo uma desestruturação em geral. Nos quadros dos efeitos físicos, é por meio da ligação do perispírito a cada célula do corpo físico que os comunicantes ou as entidades que coordenam o fenômeno exercitam essas células, ativam a frequência com que vibram, fazendo com que liberem com maior facilidade o plasma vivo encontrado no seu citoplasma. Plasma esse que fora chamado de OD, ou força ódica, por Reichenbach, e denominado ectoplasma por Charles Robert Richer. Vale assim ressaltar a importância que tem o perispírito para a vida da alma, do ser encarnado, retomando com Kardec que o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Aqui o item 54, bom dia pessoal que chegou, do livro dos médiuns. Então esse trecho do livro Desafios da Mediunidade fala de um modo geral sobre a importância do perispírito, mas principalmente nesse primeiro trecho, que fala dos fenômenos subjetivos, que são aqueles que somente o indivíduo tem percepção, e sendo interpretado por ele, fala exatamente sobre a transmissão daquela ideia ou daquela imagem, que é transmitida via perispírito para o cérebro do encarnado. Então ele capta em determinadas regiões do seu cérebro aquela, digamos assim, aquela transmissão mental, como acontece com os televisores. Nós, por exemplo, temos ali os nossos televisores, sintonizamos em determinado canal, e ali então recebemos uma imagem que vem através de ondas de rádio, que vem através de ondas de sinais eletromagnéticos por cabo, seja lá como for, e aí então ele se forma através da estrutura interna da televisão, através do seu sistema eletrônico, transforma esses sinais em imagens. É mais ou menos o que acontece com o nosso cérebro. A nossa própria visão funciona dessa forma. A gente tem ali os raios eletromagnéticos que chegam até nós, que as ondas eletromagnéticas chegam até nós através de raios luminosos, os nossos olhos captam, nós temos ali células que são estimuladas por esses raios e elas interpretam esses estímulos, transformando em imagens que o nosso cérebro então acaba registrando. Então a mesma coisa acontece também com relação à presença do perispírito nessa relação da mediunidade, da vidência, onde o encarnado percebe ali o desencarnado. Então é feito tudo através dessas ondas invisíveis que provocam esse estímulo no nosso cérebro. Então, na verdade, o indivíduo não está ali, não são as luzes que batem nele e vêm até nós, mas são os perispíritos que entram em sintonia e transmitem então essas informações. Na questão 25, aqui agora do nosso livro dos médiuns, voltando aqui para o nosso capítulo 6, Kardec pergunta, poderíamos dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Aí então, a resposta aqui dos espíritos: condensação não é bem o termo. Aliás, nós falamos sobre isso no nosso encontro anterior, lembrando que a palavra condensação, da mesma forma que nós vemos, por exemplo, São Paulo hoje está com uma neblina muito forte, a ponto até de fechar aqui um dos nossos aeroportos. Essa neblina nada mais é do que a umidade do ar sendo condensada, se tornando visível através de um processo de resfriamento, através de um processo de evaporação também. E aí, então ele se tornou perceptível. Mas não significa que durante um belo dia de sol ele não esteja presente também na nossa atmosfera. Então, condensação, que nós utilizamos aqui para as impressões físicas, pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza, coisa rápida. Aqui falando da semana passada, que nós falávamos sobre as analogias, as comparações que nós fazemos com os fenômenos da natureza para tentar interpretar aquilo que acontece
dentro dos fenômenos mediúnicos. Então essas aparições ou essas visões não são aparições no sentido de materialização, mas são aparições para o indivíduo através dessa sintonia entre o perispírito, entre os perispíritos, né? Então condensação é uma palavra que nós utilizamos por falta de uma palavra que seja mais adequada a esse fenômeno, mas que como a gente não vivencia isso nos fenômenos da natureza, aqui que nós conhecemos através das leis físicas, leis terrenas, nós não conseguimos encontrar nada parecido. Então, muitas vezes, por falta de uma palavra adequada, nós fazemos uma interpretação equivocada da fisiologia de determinado tipo de fenômeno. Então, como foi colocado para nós, Kardec perguntou se condensação do perispírito é o que faz com que ele se torne visível. E a resposta foi exatamente essa: condensação não é o termo. Trata-se apenas de uma comparação que pode ajudar a compreender o fenômeno, pois não há realmente uma condensação. Pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição especial, sem possibilidade de analogia para a voz, e que o torna perceptível. Então, eu acho que em vez da gente utilizar essa palavra que diz respeito à condensação, como a gente colocou agora há pouco, seria mesmo essa transmissão, esse estímulo de uma determinada região do nosso cérebro que faz com que o espírito seja visível. Então, são aquelas ondas que são transmitidas de perispírito a perispírito, chega no cérebro, estimula aquela região, nós temos a visão daquilo que acontece, como pode acontecer também nos estados de alucinação. Como acontece também nos estados em que o indivíduo, num estado alterado de consciência, por uma condição patológica, ou mesmo por uma condição fisiológica, como por exemplo insolação, a gente vê muito isso nos desertos, né, as pessoas ali sedentas de água para poder ali se hidratar com aquele calor terrível, de repente ele começa a ver um oásis no meio do nada. Então ele cria aquela própria imagem. Ou a mesma coisa pode acontecer também em alguém que passa por um estresse muito grande, alguém que, por exemplo, você está muito nervoso, num ambiente que é completamente escuro e que você tem medo. De repente você começa a ver coisas que não existem. Então esse processo de alucinação, ou mesmo as drogas, né? Para quem já passou por essa experiência, já assistiu documentários, já conversou com pessoas sobre isso, já viu ali que muitas vezes o indivíduo, usando determinado tipo de substância, superexcita o seu cérebro, criando para ele imagens. Eu já comentei com vocês isso uma vez. Eu me lembro que... deixa eu lembrar o nome do cantor. Um cantor muito antigo, que já desencarnou há bastante tempo, Nelson Gonçalves. Para quem é das antigas conhece, né, essa nossa personagem, né, na música popular brasileira. E ele foi um usuário de drogas durante um bom tempo. Ele era viciado em cocaína. E numa reportagem que passou na Rede Globo, ele trouxe para nós um depoimento de como foi aquela sua experiência durante o estado mais agudo da dependência química até o tratamento. E nesse tratamento ele passou por aquele processo de abstinência, e ele dizia que no quarto dele ele via manchas cor-de-rosas no teto, ele via bichos andando pelas paredes, simplesmente porque ele passava por aquela falta daquela substância que de certa forma trazia para ele uma certa tranquilidade no seu cérebro pelo caso da dependência, né? Então a gente vê que em várias situações o nosso cérebro acaba ali criando imagens que não são reais. Então, o fenômeno mediúnico propriamente dito, essas imagens são criadas no nosso cérebro através desses estímulos, mas por ondas exteriores. E mais ou menos igual ao Santo Daime, o Nando, né? Embora o Santo Daime ele provoque muito mais um estado de torpor, mas para aqueles que já fizeram uso do Santo Daime, assim como para outras substâncias também, o indivíduo começa a ter assim, os seus sentidos mais estimulados, né? Então, para quem já usou, eu me lembro de um pesquisador da BBC de Londres, que ele costuma fazer muitas reportagens, principalmente ligadas à religião. Se eu não me engano, ele é um padre da igreja anglicana, se eu não me engano. Então ele sai pelo mundo pesquisando religiões. E ele esteve aqui no Brasil fazendo uma pesquisa sobre Santo Daime, falando sobre os princípios da religião, daquela crença, aquela coisa toda. Então, assim como ele veio para o Brasil falar sobre o Santo Daime, ele já foi, por exemplo, para o Afeganistão falar sobre a prática hindu. Ele já foi para a China falar sobre as práticas shintoístas, budistas e tal, né?
Então aqui no Brasil ele foi experimentar o Santo Daime. Então assim, com a câmera filmando, ele relatando, né, ele falou, olha, eu vou tomar agora e vamos ver o que acontece. Então ele foi tomando, fazendo aquela cara, né, porque é um chá que não é muito saboroso, ele foi tomando, né, e com o passar do tempo ele falava assim, olha, eu estou começando a sentir um formigamento pelo meu corpo, estou começando a ver essa folha, por exemplo, eu percebo que o verde da folha está muito mais vivo do que simplesmente esse verde pálido que a gente costuma ver na nossa natureza, né? Então ele começava a falar assim sobre a profundidade, sobre a sensação, a cabeça dele girava como se ele estivesse se desprendendo do corpo, então ele relatava assim os detalhes dessas sensações, é mais ou menos o que esse Santo Daime faz também, né? Então no caso os espíritos, em vez de utilizar substâncias entorpecentes, usam essa energia que nós desconhecemos para fazer com que se tornem visíveis. E essa visão, naturalmente, também se dá de acordo com a preferência que o espírito tem em se mostrar. Como a gente viu aqui também, né, que ele pode se mostrar da forma como ele melhor interessar, aqui em cima colocado na questão anterior. Graças a esse invólucro, é que eles aparecem algumas vezes na forma humana ou outra qualquer. Seja em sonho ou em estado de vigília, em plena luz ou na obscuridade. Né? Então, é através dessa comunicação entre os perispíritos, e como a gente falou, é um tipo de situação que nós não temos como fazer comparação. Essa da televisão que eu falei para vocês talvez seja mais apropriada a isso, né? O espírito transmite a sua imagem através dessas ondas mentais e nós captamos essas imagens que são transmitidas como acontece na televisão. Mas eles não são visíveis, por exemplo, pelos nossos olhos, os olhos físicos, né? A gente vê pelos olhos da alma, que seria exatamente essa imagem mental que nós captamos. Na questão 26, vamos lá. Os espíritos que aparecem são inacessíveis ao tato e não podemos pegá-los? Essa é uma pergunta interessante, porque a gente já viu ali relatos dos mais diversos, né, de que espíritos movimentam objetos, né, a gente já estudou bastante sobre isso, os fenômenos físicos, por exemplo, e então a gente fica se perguntando, se um espírito pode pegar um prato e jogar, como acontece nessas movimentações, então eles podem ser também tangíveis, né, eles podem ser apalpados. Esse é um raciocínio básico inicial que nós temos, né? Mas a gente sabe que primeiro ele não pega o prato e lança, ele envolve esse prato com o seu perispírito e através também, né, daquele fluido animalizado que algum médium por perto fez a doação, e somente se estiver esse médium por perto, né, dentro daquela linguagem matemática, ele consegue então manipular esses objetos, interagir com o ambiente físico propriamente dito. Bom dia, pessoal que chegou. Então, se a gente observa assim, na primeira vista esse fenômeno acontecendo, a gente tira as nossas conclusões equivocadas. Então já definimos que não é o espírito que toca nos objetos, mas ele envolve esses objetos, assim como espíritos já foram vistos também tocando piano, por exemplo, e nesse tocar de piano, dedilhando ali as teclas, ele não aperta a tecla, mas ele envolve a tecla com a sua força, ou com o seu fluido, e através da força mental ele pressiona essa tecla, ele faz com que ela se movimente. Da mesma forma também os espíritos não podem ser apalpados, a menos que seja através do processo de materialização, como a gente já viu aqui em alguns relatos. Mas os espíritos respondem então, né, se eles são inacessíveis ao tato e não podemos pegá-los. Respondem aqui os espíritos. Questão 26, filhinha, resposta da 26. No estado normal de espíritos, não podemos pegá-los, como pegamos os sonhos. Não obstante, podem impressionar o nosso tato e deixar sinais de sua presença. Podem mesmo, em alguns casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova a existência de matéria entre eles e vós. Então, dentro daquele estudo que nós fizemos sobre materialização de objetos, nós estudamos vários sobre isso, né? Trouxemos vários exemplos para vocês sobre esse fenômeno. Os espíritos também, através do ectoplasma, absorvendo esse ectoplasma e se tornando mais palpáveis, eles podem de fato tocar nas coisas, eles podem ser apalpados, né? A gente já teve ali relatos de William Crookes do passado, observando ali o espírito de Kate King, por exemplo, que inclusive houve dos registros de William Crookes, né, a medição da pulsação daquele espírito, né, através de um exame médico. E aí mostrou que realmente ela estava ali materializada. Esse é um caso diferente.
Aqui nós falamos da percepção dos espíritos através da faculdade da vidência. E então é assim, na nossa mente nós temos a percepção. Se eu vejo o espírito aqui na minha frente, eu posso tocá-lo? Foi colocado que eles não podem. Exatamente porque eles simplesmente se mostram através da energia e não através da matéria. Embora os dois tipos sejam possíveis. Mas dentro dessa categoria que nós estamos estudando hoje, somente podemos observá-los, não podemos tocá-los. Esses filmes que a gente assiste de terror, que falam sobre fantasmas, eles são bastante interessantes. Embora não mostrem detalhadamente, não sigam nenhuma regra, eles trazem exatamente isso. Você vê o espírito perto de você, aí você vai tocá-lo, de repente você não pode, você percebe que ele simplesmente, sua mão atravessa por ele. Mas há aquelas situações em que o espírito passa por você. E ele passando por você, algumas vezes mostra aquele vento batendo no cabelo da pessoa, ou ela sentindo aquele frio, aquela sensação gélida no corpo também, ou um mal-estar que acaba passando também. E é mais ou menos o que acontece aqui nesse caso. Eles podem impressionar o nosso tato e deixar sinais de sua presença. E como é que são esses sinais de sua presença? Já que o nosso cérebro, a gente lembra disso, pode ser excitado por energia, os nossos terminais nervosos que estão na nossa pele, que estão no nosso corpo de modo geral, se passa um vento, a gente conhece a fisiologia disso tudo, Essas terminações nervosas se encontram aqui na nossa pele, aí então a gente tem um toque, uma pressão, uma temperatura alta ou baixa que passa próximo de nós, a gente sente esse calor ou esse frio, e aí então esse estímulo passa pela nossa corrente nervosa, pelo nosso sistema nervoso, chega até a nossa medula vertebral, a nossa medula na nossa coluna, e aí então vem para o nosso cérebro, e ali então estimula determinada região do cérebro, dizendo: o seu braço está sendo tocado, essa temperatura é quente ou fria, você se machucou ou não. Há aqueles casos em pessoas que têm algum tipo de patologia em que são insensíveis ao tato ou à dor, porque essas terminações nervosas tiveram algum tipo de degeneração ou lesão, seja ela durante a sua vivência por uma patologia, por um acidente, seja ela uma doença de nascença. E aí então, quando a nossa pele, o nosso corpo acaba sendo estimulado por essas energias, o nosso cérebro também capta. Então vem essa sensação de frio, de arrepio, de mal-estar que a gente comentou. Então eles podem também nos estimular energeticamente, sem necessariamente lidar com interferência na matéria. Então são fenômenos interessantes que algumas pessoas que são mais sensíveis, que são digamos assim, sensitivas a esses estímulos, acabam registrando. Mas nem todos são assim. Os espíritos estão ali passando por nós o tempo todo. Eles cruzam conosco. Você está andando numa estação de metrô, num aeroporto, numa estação rodoviária, num shopping center, nós temos ali espíritos que estão passando por nós. E muitas vezes passam através de nós e nós não temos essa percepção, exatamente porque os nossos sentidos não são tão desenvolvidos assim, a ponto de captar essas pequenas variações de energia que passam por nós. Agora, naqueles que são mais sensitíveis, normalmente sente alguém pisando no pé, alguém esbarrando por ele, alguém esbarrando no ombro dele e tudo mais. Então ele fala assim: nossa, parece que alguém acabou de mexer no meu cabelo. Ele vai olhar, não tem ninguém. Sendo que na verdade ele foi apenas uma energia que passou no seu cabelo, no caso, no cabelo daquela pessoa, e aí então ela acabou sentindo, como se de fato uma mão tivesse tocado no seu cabelo. Mas aí já são casos mais raros, exatamente porque, para que os espíritos possam interferir no nosso corpo físico, com uma carga energética, digamos assim, com maior intensidade, há a necessidade também do médium ser mais sensitivo para captá-las. Então por isso que a gente sempre vê, os espíritos podem se tornar visíveis, mas eles não podem ser tocados necessariamente. Mas independente de serem tocados, eles podem estimular através dessas energias, da energia que o envolve e também da energia que pode ser captada pelo médium. Felizmente nem todos conseguimos fazer isso, pelo menos a maioria. Embora muitas vezes a gente tenha ali algumas sensações que nós não sabemos explicar. Como alguém tivesse tocado, alguém tivesse um frio, um arrepio que acaba tendo, Nossa, eu tive meu braço está todo arrepiado, não sei porquê. Não sabe porquê, mas de repente ali por perto tem perispíritos se aproximando, se tocando, e nesse contato acabou provocando essa sensação. Na questão de número 27, vamos lá.
todos estão aptos a ver os espíritos? Essa é uma pergunta interessante, né? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Por que eu nunca vi nada e tem pessoas que já viram? Por que tem pessoas que relatam que já tiveram experiências de verem alguém passando, de verem um espírito andando pela casa, coisa assim, sendo que tem gente que nunca viu, né? Eu, pelo menos, nunca vi nada, né? Pelo menos em estado de vigília, né? Porque a gente lembra sempre que através dos sonhos, isso acontece com bastante frequência. A gente interpreta, né, que o nosso sonho como sendo, né, eu sonhei com uma pessoa que já desencarnou, ou mesmo sonhei com alguém que não vejo há bastante tempo, sonhei com alguém da minha família. E quando a gente fala sobre sonhos, sobre essas visões durante o sono, tanto os desencarnados como os encarnados podem ser vistos. Algumas vezes duas pessoas dormindo podem se encontrar durante os sonhos, seja por um encontro que seja prazeroso para os dois, pela amizade, pela relação que tiveram e tudo mais, como pode ser também uma perseguição de duas pessoas que não se suportam e mesmo assim se veem durante o sono. Então a natureza desse encontro vai depender do tipo de relação que cada pessoa teve. Mas durante o sonho, todos nós vemos com frequência e muitas vezes interpretamos apenas como sendo um sonho. Eu sonhei com fulano, eu estava pensando nele, ou não sei por que eu sonhei com ele, não estava nem pensando, e fica por isso mesmo. Já que para nós o sonho já é algo mais complicado de interpretarmos como sendo uma experiência mediúnica, uma experiência espiritual. Porque acontece com tanta frequência, muitas vezes envolvidos em imagens que fogem da nossa realidade, aqueles sonhos confusos, aqueles cenários cheios de efeitos, todo diferente daquilo que a gente vivencia, então a gente fala, foi só um sonho que eu tive. Mas a gente lembra sempre, né, que infelizmente, normalmente quando nós estamos aqui encarnados, e a gente fala sobre sonhos, os nossos relatos são sempre aqueles, né? Eu tive um sonho que eu gostaria que fosse verdade e tudo mais, e a gente acaba ignorando. Para os espíritos que participam, principalmente para os desencarnados que participam desses sonhos, que estão ali presentes, eles estão ali acostumados a serem ignorados. E quando nós chegarmos do outro lado, a gente vai ver como é. Né? Aí eu lembro de um relato passado ao Geraldinho, né? Que era um amigo muito próximo de Chico Xavier, lendo ali um relato que ele falava de Chico Xavier sobre a desencarnação dele, né, como seria a desencarnação dele, a reencarnação de Emmanuel, a relação que eles terão no futuro, né, porque eles vão inverter os papéis ali, né, o que Chico era como médium e Emmanuel era como mentor, segundo o relato do Geraldinho, pelos depoimentos de Chico, vai ser o contrário agora, né? Emmanuel reencarnando, terá ali Chico Xavier como seu orientador espiritual para continuarem a desenvolver esse trabalho de divulgação do espiritismo aqui no Brasil, né? E se espalhando pelo mundo afora. E então Chico comentava, né, naqueles momentos de descontração com Emmanuel, dizendo assim, né, você vai ver o que é ter um mentor que fica pegando no teu pé. Aí Emmanuel disse exatamente o contrário. Você vai ver como é você ser um espírito e tendo ali um médium que muitas vezes é rebelde àquilo que você fala. Então ficaram trocando, né? Vamos ver quem é o pior, quem é o melhor nessa situação toda. Mas então nessa experiência do mundo espiritual, né, aquela coisa assim, né, você vai ver como vai ser quando você chegar aqui do outro lado. Vai ser a mesma coisa para nós também. Vamos supor que nós acabamos de desencarnar, o nosso monitor acabou de dar um curto-circuito, todos nós desencarnamos agora, e aí então nós vamos até o mundo espiritual e coisa e tal, e queremos fazer uma visita para os nossos entes queridos que ficaram aqui. Aí então a gente vai aparecer em sonho, né, para um filho, para uma mãe, para um esposo, esposa, para amigos próximos e tal, e a gente fala, a gente interage, deixa uma mensagem, coisa e tal, e de repente chega de manhã, a pessoa fala assim, sonhei com fulano. Então tá, e continua fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. E nós, do outro lado, como espíritos que somos, chegamos lá todos empolgados, né, conseguimos finalmente estabelecer uma comunicação e somos simplesmente ignorados porque nós, como encarnados, não temos condições de interpretar aquele sonho como sendo uma experiência real. Nós simplesmente interpretamos como sendo ali uma coisa da nossa imaginação, porque é exatamente dessa forma que a ciência, que a nossa própria cultura, né, avalia essas experiências oníricas, né, que são as experiências dos sonos. Então, a pergunta que foi colocada por Kardec, né, todos são aptos a ver os espíritos? Né? Pois é, né? Todos são aptos a ver os espíritos? Durante o sono, todos, mas não quando estão acordados. No sono, a alma vê diretamente,
quando estáis acordados, ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos. Eis porque as condições não são as mesmas nos dois casos. Então, durante o sono, na verdade, nós nos desprendemos, né, através do desdobramento, através ali da emancipação do nosso perispírito, né, do nosso corpo perispiritual, e aí, então nós vemos diretamente, quer dizer, eu em perispírito e em espírito vejo aquele indivíduo em perispírito e espírito. Então há um contato direto. Então, durante o sono, mas como a gente viu, nem todos nós conseguimos verificar se isso foi realmente um fato ou foi apenas um fruto da nossa imaginação. Já nos casos de evidência, sendo mais raros, né, eles acabam também sofrendo a influência dos nossos órgãos. Isso porque a gente lembra que, conforme a orientação dos espíritos, né, a Kardec, a mediunidade para nós, ela é consequência de uma alteração do nosso organismo. Quer dizer, o nosso corpo físico tem que ter ali condições de ter essa percepção. Não é simplesmente assim, eu quero ver ou deixar de ver. Se o corpo físico trouxer essa resistência, ele acaba ali não conseguindo. E aí, ou se conseguir, ele pode ter tanto muita clareza, como ali alguma coisa meio ofuscada, meio obscura, né, que não é tão perceptível. Quando a gente fala de Chico Xavier, de Divaldo Franco e tudo mais, de Raul Teixeira, eles tinham ali uma evidência muito clara, capazes, né, de ver os detalhes daquela aparição, daquela manifestação. Agora tem pessoas que observam vultos, por exemplo. Alguns veem ali luzes, veem ali apenas contornos, fumaça, coisa parecida, porque não tem condições de ver claramente. É mais ou menos, fazendo uma comparação bastante pobre, alguém que tem, por exemplo, uma catarata na vista, né, o seu cristalino ali acabou, as proteínas do cristalino acabou se coagulando, e ali então provocou aquela mancha clara no meio dos olhos. Então ali na pupila, que é onde entra a luz para poder ser percebida pela nossa retina, acaba sendo bloqueada por essa claridade. E aí então muitas pessoas veem assim vultos, veem clarões e coisa e tal. Esse mesmo tipo de bloqueio, né, e outras doenças também que afetam os nossos olhos, assim como nós temos esses impedimentos físicos que atrapalham o nosso sistema de visão, acontece também muitas vezes no nosso sistema cerebral, que permite essa comunicação com o mundo espiritual. Não é tão desenvolvido, daí então nós vemos ali fragmentos, manchas, impressões de que alguma coisa diferente está acontecendo. Mas outros, ao mesmo tempo, têm essa visão bastante clara. Isso pelo grau de mediunidade que nós observamos, né? Como a gente já estudou aqui no livro dos médiuns, nós temos médiuns que são mais potentes do que outros. Estudamos isso nos efeitos físicos, como Kardec colocou, que uma criança com uma faculdade bem desenvolvida pode provocar fenômenos físicos com maior intensidade que 20 outros médiuns juntos. Isso pela sua força, né, a potência da sua mediunidade. A mesma coisa acontece também com relação a esses fenômenos que são considerados os intelectuais, que nós podemos ver, ouvir, através da psicofonia, da psicografia, né, da psicopictografia, até da sensibilidade também. Então esses são fenômenos que vão se desenvolvendo em maior ou menor grau em cada indivíduo. Então uma mediunidade, ela nunca é igual em duas pessoas diferentes. Ela sempre tem ali um detalhe diferente. Assim como o meu paladar. A gente pode colocar dessa forma. Como eu me como alguma coisa. Tem alimentos que são para mim mais agradáveis, outros que são desagradáveis. Tem gente que adora um jiló. Eu detesto o jiló. Mas por que o meu paladar é diferente do outro, sendo que o nosso sistema orgânico é diferente? É porque cada um tem uma percepção diferente. Das papilas gustativas, o nosso cérebro interpreta diferente, o nosso estômago aceita melhor ou pior grau e coisa e tal. Eu adoro, né, Vaninha? Então tá ali. Então, eu adoro fritura. A Vaninha já não gosta. Então por que há essa diferença? É uma questão do quê? Não é somente uma preferência pessoal, mas é exatamente de que forma que o organismo dela interpreta esses sabores, que para ela pode ser agradável ou não. Porque se a gente falar de espírito, espírito não come. Então, quer dizer, eu me alimento através do meu corpo físico. A gordura na minha boca provoca um tipo de sensação que pode ser agradável para mim, mas pode não ser agradável para o outro. Então é a forma como o nosso organismo interpreta essas sensações. A mesma coisa acontece então com relação à mediunidade. Cada indivíduo, eu posso pegar 50 médiuns psicógrafos, cada um vai trazer um relato diferente da forma como recebe uma comunicação. Essa é a diferença, né?
Pois é, eu prefiro ainda manter distância, viu, Discovery? Né? Aquela coisa assim, não experimenta que você vai gostar. Né? Dizia minha mãe que no passado eu comia o bichinho cru até. Talvez seja por isso, né? Não, põe um fritinho, põe um pouquinho de orégano, põe azeite que melhora. Não, fica você com o seu jiló, que eu fico com a minha batata frita e não se fala mais nisso. Muito mais fácil da gente lidar com isso, né? Então, a gente vê assim, né? Não importa quantos médiuns nós tenhamos, cada um vai trazer um relato diferente. Tem pessoas que sentem assim uma dormência no braço quando vão escrever, tem algumas pessoas que relatam isso, outros sentem um arrepio, outros sentem dor, maior ou menor intensidade. Então, cada um vai ter um relato diferente para trazer. Então, nesse caso nós vimos aqui que os espíritos, na verdade, nem todos podem ser percebidos. E quando forem percebidos, através da evidência, vai ser com maior ou menor clareza, de acordo com a influência dos seus órgãos. Questão 28. Né? Como podemos ver os espíritos em estado de vigília? A gente lembra que a palavra vigília é sempre muito complicada, mas vigília, né, ela, né, na verdade, ela tem uma derivação chamada vigilância. Estarmos acordados. Né? Então, como podemos ver os espíritos em estado de vigília? Aí mais uma vez vem a resposta que nós já estudamos, né? Que essa pergunta praticamente ela é uma repetição daquelas que nós já estudamos. Isso depende do organismo, da facilidade maior ou menor do fluido do vidente em se combinar com o fluido do espírito. Assim, não basta o espírito querer mostrar-se. É também necessário que a pessoa a quem se quer mostrar tenha a aptidão de vê-lo. Já falamos sobre isso, então já está bem clara essa questão, né? Nem precisamos analisar. Questão 29. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Aí é um detalhe interessante, né? Porque muitos daqueles que não são médiums adorariam sê-lo. Eu, por exemplo, estou ali no primeiro da fila. Se alguém passar na minha frente, eu empurro. Né? Porque eu quero ser o primeiro a ter essa percepção da evidência que eu não tenho absolutamente nada. Não pelo menos na mediunidade ostensiva, que é o que interessa para nós. E eu tenho certeza que na minha frente, se tivesse alguém, seria Kardec, porque ele adoraria também ver. Imagina que Kardec, convivendo com um monte de médiums, ouvindo tudo aquilo que se vê do mundo espiritual, se ele não teria vontade também de ser médium? Claro que sim. Afinal de contas, todo cientista, né? Que astrônomo, por exemplo, não gostaria de ser astronauta. Olha a diferença que nós temos entre o astrônomo e o astronauta. A diferença entre você ser médium e um pesquisador da mediunidade. Pergunta para um astrônomo, você gostaria de ir para a estação espacial para poder ver de perto as estrelas? É óbvio que ele gostaria. Mas infelizmente ele vai ter que continuar vendo através de radiotelescópios, através de fotografias, através de telescópios e coisa e tal. Quem não queria? O astrônomo que não quisesse ser astronauta, ele seria alguém ali meio desorientado, porque ele simplesmente viveria em cima da teoria. A mesma coisa acontece também com relação ao estudo da mediunidade. Então eu, Kardec e mais ali milhões de outras pessoas adorariam ter essa sensibilidade, mas infelizmente ela não acontece. Então a pergunta que foi feita por Kardec, essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? A gente vê aqui a resposta, pode, como todas as outras faculdades, mas é daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor do que o provocado, quando corremos o risco de superexcitar a imaginação. A visão geral é permanente dos espíritos. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não pertence às condições normais do homem. Então a condição geral e permanente dos espíritos é excepcional. O que ele quis dizer com isso? Que são raras as pessoas que têm essa evidência contínua do mundo espiritual, porque ela não é normal para todos nós. Então são raríssimos os casos. Até mesmo Chico Xavier, na sua época, em que ele costumava ver bastante coisa, ele não via tudo. Ele via, por exemplo, um espírito passando, via um grupo de espíritos aqui, via alguma coisa do outro lado, mas ele não via isso o tempo todo. Era sempre assim alguma coisa de folga que tinha, um momento em que ele se desligava, talvez por uma preocupação e coisa e tal, mas no seu estado normal ele poderia ver coisas. A mesma coisa acontecia com Chico, a mesma coisa acontecia com Ivone. E com outros tantos médiuns também por aí. Mas não é uma condição normal, é excepcional, isso é uma regra. Aliás, essa é uma exceção à regra.
A regra significa nós vermos apenas com os nossos olhos físicos. Alguns fogem da regra tendo uma percepção para algumas situações, e outros mais ainda, né? Esses segundos, quando são estimulados de alguma forma pela presença dos espíritos, pelo contato do perispírito e coisa e tal, por uma situação emocional, mas no geral nós ficamos completamente nulos com relação a isso. Imagina a loucura que seria se todos nós tivéssemos essa habilidade nos tempos atuais. Nós já conversamos que no futuro isso seria muito interessante. No futuro talvez todos nós teremos essa visão. Talvez todos nós tenhamos essa visão no futuro, para que estabeleçamos um contato mais claro com o mundo espiritual e saibamos aproveitar melhor essa nossa relação. Mas hoje, dentro dessa nossa ignorância, dos nossos medos, dos nossos preconceitos e tudo mais, é melhor que a gente não veja mesmo. Porque muita gente vai enlouquecer se tiver esse contato mais direto com o mundo espiritual. Mas então aqui para nós, né, falando sobre a possibilidade de desenvolver essa mediunidade. Da mesma forma que já foi dito para mim, né, que eu falei assim, né, gostaria muito de ter essa sensibilidade mais desenvolvida, e um espírito amigo disse, olha, é possível que você consiga isso, desde que você treine para isso, desde que você se submeta a uma disciplina para desenvolver essa habilidade. Mas ainda assim o nosso corpo físico apresenta resistências. Então talvez eu fizesse um esforço muito grande para ter apenas alguns pequenos resquícios de mediunidade. Então quer dizer, isso aí, e precisaria também de um sacrifício muito grande, porque para você forçar a sua própria natureza, né, para você acelerar esse processo de desenvolvimento natural, você provocaria também na sua mente uma excitação maior do que a normal. Esse é o problema. Né? O Soldado colocou, nessa separação entre ambos os mundos é necessária. A mediunidade vem quando a pessoa está preparada, creio. Né? No primeiro caso, é necessária mais do que necessária. A gente lembra sempre que as pessoas têm as suas crenças, as pessoas ali têm os seus conceitos e preconceitos, têm as suas preferências. Eu posso acreditar no mundo espiritual, eu posso ter a sensibilidade de ver o mundo espiritual, mas não significa que eu goste de ver o mundo espiritual. Quantos médiuns nós temos por aí, tanto dentro da doutrina espírita como fora dela, nós temos ali então pessoas que têm evidência, estão convictos de que aquilo é real, mas se pudessem cortar um fio, tirar alguma peça do cérebro que evitasse que isso acontecesse, certamente o fariam, porque isso traz muito mais transtorno do que algum tipo de satisfação, algum tipo de prazer, ou algum tipo de instrução. Ele simplesmente quer se desligar completamente, mas as coisas não funcionam dessa forma. Né? E no segundo, o Soldado colocou que a mediunidade vem quando a pessoa está preparada, né? Ao menos a mediunidade que vem em caráter missionário. Pois é. Então, quando a gente estuda e tudo mais, né, Soldado, essa é a pergunta que eu fiz na época para esse espírito amigo, né? Falando para ele, olha, mas seria tão fácil se a gente tivesse essa mediunidade, seria tão fácil se os espíritos se manifestassem, coisa e tal, mas uma das barreiras, principalmente barreiras morais que são apresentadas, que impedem para nós esse nosso contato com o mundo espiritual, é com relação à nossa própria fé. Porque a frase que me foi dita é aquela que vocês conhecem, né? Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Então, por mais que se estude o mundo espiritual, por mais que eu me envolva com esses estudos e tudo mais, eu ainda tenho assim aquele receio de, né, será que as coisas são desse jeito mesmo? Será que isso é possível? Então, muitas vezes, essa minha curiosidade, essa minha expectativa acaba impedindo que as coisas aconteçam naturalmente. Quer dizer, eu mesmo estou bloqueando aquilo que poderia vir com naturalidade. E a maioria das pessoas são assim, elas são curiosas, né? Porque todo mundo que assiste a um filme de terror, por exemplo, tem essa vontade de vivenciar essa experiência na prática. Não há como negar. Se você vai a um cinema, vê aí uma casa assombrada que corre atrás da menininha no corredor escuro e ela sai gritando, quem não gostaria de passar por isso? Se essa pessoa assiste a isso é porque ela gosta. Então dessa forma a gente vê, né, essa expectativa de simplesmente ver pela curiosidade, de ter uma habilidade que é tão importante para estabelecer uma relação próxima com o mundo espiritual, principalmente para promover essa transformação moral do nosso mundo. A maioria das pessoas não tem interesse em fazer isso. Elas simplesmente querem ver para dizer assim, eu tenho, eu posso, eu fiz, eu adorei. Tá, mas o que ela vai fazer de útil com tudo isso? Praticamente nada. Então esse bloqueio que nós temos todos, que é um bloqueio, digamos assim, natural dentro da nossa condição, mas que é o que atrapalha
o desenvolvimento dessa sensibilidade, nós mesmos criamos, e somente através da disciplina, do estudo contínuo, da compreensão do que significa ter esse fenômeno, é que essas pessoas, é que nós, que somos aqui pobres mortais, né, não conseguimos ter. Somente dessa forma. Além, naturalmente, que eu já coloquei para vocês, das restrições físicas para isso. O nosso corpo físico precisa estar dotado com uma estrutura fisiológica própria para desenvolvermos essa aptidão, para termos uma percepção mais desenvolvida. Então aqui para nós, o que o Espírito coloca é exatamente isso, que muitas vezes o fato de nós querermos tanto ser médiums, a gente acaba ali superexcitando a nossa imaginação. Por exemplo, eu vou a um centro espírita, e aí então eu começo a peço ali autorização para os orientadores do trabalho, eles me permitem lá, porque de repente é uma filosofia da casa, e eu digo assim, eu queria tanto ver espíritos, né, vocês me ajudam? Aí claro que a gente te ajuda, vamos participar de uma reunião. Aí você entra naquela sala, com aquela luz assim mediana, para não atrapalhar os trabalhos, você entrou na sala, você se sentou ali, aí tem ali os médiuns presentes, aquela luz assim, né, somente assim aquela penumbra, ou aquela luz, ou mesmo uma vela, né, se for um trabalho particular, um trabalho feito em casa, você põe aquela vela no meio da mesa, assim, todo mundo dá as mãos e coisa e tal, aí fala assim, olha, abra a sua mente, fique relaxado, que você daqui a pouco vai ver ali um espírito aparecendo. Aí essa vela dá uma mexidinha, né, a chama da vela, dá uma mexidinha, porque pelo fato de ter passado um vento ali próprio, e uma sombra foi gerada ali do lado. E essa sombra, a pessoa fala de imediato, eu acabei de ver aqui um vulto do meu lado. Então na verdade é ele mesmo que cria essa ilusão por ter ali aquela grande expectativa de ver alguma coisa. Para o médium experimentado, um vulto ou uma sombra é apenas um vulto ou uma sombra. Para alguém que está querendo tanto ver um espírito, esse vulto ou essa sombra, para ele é uma manifestação espiritual. Muitas pessoas querem ver coisas, querem ouvir sons do mundo espiritual. Então assim, eu quero ouvir, né? Então vamos ficar em silêncio, coisa e tal. De repente ali passou um caminhão distante, passou um avião que ele não entendeu, um galho lá fora mexeu, uma estala dentro da casa. Qualquer coisa para ele é uma manifestação espiritual. Simplesmente porque ele quer que aquilo seja. E aí então nós entramos num caso interessante, principalmente nesse caso da vidência, uma expressão que é utilizada chamada vidência anímica. A gente lembra tudo aquilo que é anímico diz respeito à mente do próprio indivíduo. Então a mediunidade também é o elemento anímico, mas ela se torna mediunidade propriamente dita quando nós temos o contato com o mundo espiritual. Mas se eu não tiver essa habilidade que é própria do meu organismo, eu não consigo então vivenciá-la. Através dos estudos da paranormalidade, por exemplo, através da telecinesia, da psicopirogenia, da telepatia, né, e tantos outros teles e ias que tem por aí dentro da parapsicologia, isso nada mais é do que uma faculdade anímica. Eu tenho isso. E eu posso ter uma visão ampliada, eu posso ler o pensamento do outro, porque não tem nada de mediúnico nisso. Diz respeito apenas a energias que eu sou capaz de irradiar ou de perceber. Não tem relação com o mundo espiritual. E a gente vai estudar depois o que é o animismo, principalmente, né, porque o animismo para nós é o grande vilão dentro da mediunidade, dentro do exercício da mediunidade. Porque muitos médiums, que até são médiums, mas dão muito mais importância inconscientemente àquilo que a sua mente produz. Algumas vezes ele começa a escrever coisas que saem da sua mente que não é nenhum espírito que está falando. Às vezes ele vê coisas que na verdade é ele que está criando, que não existe de fato. Então a gente chama de vidência anímica. E essa vidência anímica, dentro daquele livro que eu trouxe para vocês agora há pouco, do Desafios da Mediunidade, foi abordada por Raul Teixeira e pelo Espírito Camilo. Então foi perguntado na questão 39, existe vidência anímica? A resposta, ao estudar a teoria da alucinação, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec afirma que as visões, algumas vezes, podem ser efeitos da imaginação, o que acarretaria uma vidência anímica, o que caracteriza uma vidência anímica. Na mesma obra, ao referir-se aos médiuns videntes,
o codificador reforça tal possibilidade, dizendo que a faculdade de ver os espíritos pode sem dúvida desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar desenvolvimento natural, sem o provocar, e não se querendo ser joguete da própria imaginação. Trazendo exatamente essa questão. Quer dizer, é mais fácil você esperar que as coisas aconteçam do que você ficar procurando um espírito por aí afora. Porque nesse caso acontece a mesma coisa com as pessoas que são dotadas de uma fé muito grande, dessas religiões tradicionais, quando se fala, por exemplo, de milagres, de aparições e coisa e tal. Lembra que eu comentei com vocês na semana passada? De um caso que aconteceu aqui no Brasil, que um agricultor encontrou uma imagem de Nossa Senhora. Como é que está o som, pessoal, por favor? Ok? Ok, tá. Encontrou uma imagem de Nossa Senhora num grão de milho. Ele era agricultor, estava debulhando milho, achou ali, viu lá um triângulo que parecia o manto de Nossa Senhora, e levou correndo para o padre, e o padre aceitou aquilo como sendo milagre. Ou aquelas pessoas que veem reflexos na janela, foi fotografado também pela Rede Globo, ali numa janela, na vidraça, da janela de uma igreja, um reflexo de um rosto que parecia o rosto de uma santa. Aí então tiraram foto, os fiéis foram lá fazer ali a sua devoção e coisa e tal. Aí tem pessoas que veem raios luminosos, tem pessoas que veem nuvens e tudo mais. Se você quer ver e você procura desesperadamente, a sua mente é capaz de criar qualquer tipo de imagem. Você olha para o céu, você vê um coelho numa nuvem. Só você está vendo o coelho. Outras tantas pessoas do seu lado falam, não estou vendo nada. Aliás, enquanto um vê um coelho, o outro vê uma cenoura, né? Cada um vê aquilo que quer, se a gente procura demais. Então, no caso das manifestações que são espontâneas, elas são muito mais legítimas do que aquelas que são provocadas. A sua dúvida colocou que é ver imagem nas nuvens, é a mesma coisa. Então a gente vê aquilo que a gente quer, se a gente busca demais. E tem um outro caso também interessante nesse mesmo livro, sobre a evidência, na questão número 40, em que Raul apresenta a seguinte questão: por que muitos que se dizem médiuns videntes somente enxergam luzes e flores? Os espíritos não se dignam a lhes aparecer? Interessante, né? Médiuns que relatam isso. Ele só é capaz de ver assim flashes, bolas luminosas, flores, cada um vê alguma coisa. Então por que os espíritos não se aparecem de modo mais claro se ele tem condições de observar esses elementos da natureza, né, que aparecem para ele? A resposta: costuma ocorrer que muitos que nada mais divisam a não ser luzes e flores são inseguros quanto às próprias capacidades, ou sofrem efeito de sua imaginação excitada, fixando-a em quadros que não comprometem, que não são provas de coisa alguma, pela indefinição que os caracteriza. Passam a vida referindo-se a flores e luzes como se isso tivesse alguma utilidade para a confirmação da vida além da Terra. Mantém a certeza de que jamais alguém lhes vai indagar como são as flores, de que regiões do planeta, o seu significado, menos ainda quanto às luzes. Os médiuns videntes costumam ver seres espirituais envolvidos em luzes ou sombras, em paisagens floridas, desérticas, nauseantes. Sem dúvida, um médium vidente pode alcançar paisagens do invisível e descrevê-las, mas não registram isso desconectado de sentido lógico, ou sem alguma razão para a visão. Não é à toa que o codificador do Espiritismo exprime que, quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, ainda são mais raros, e há muito a que desconfiar dos que se incultam possuidores dessa faculdade. Então, quando ele falou sobre os cenários, sobre as condições, você está vendo um espírito que envolvia ali naquela sombra, naquela névoa acinzentada em torno dele, com uma aparência desagradável. Aquilo está envolvido dentro de um contexto. É um espírito infeliz que está aparecendo, é um espírito infeliz que veio pedir ajuda, ou é um obsessor, ou coisa parecida. Se é um espírito envolto em luzes, é porque é um mensageiro, né, um mensageiro do plano superior, dos planos mais elevados, que aparece naquela condição luminosa para mostrar ali a sua grandiosidade, a sua evolução. Agora, quer dizer, você tem sombra, você tem luz, dois espíritos envolvidos. Um espírito, como acontece muitas vezes, naquele caso que eu sempre trago para vocês da minha prima, quando ela tem a vidência dela dentro da reunião mediúnica, ela vê o espírito caracterizado como tal,
trazendo ali a sua mensagem na psicografia. Algumas vezes vê onde o espírito está vivendo pelo fato de estar em sintonia mental com ele. Já falou de um espírito suicida, por exemplo, que andava num lugar que parecia um pântano, com um cheiro fétido, e ela teve essa sensação de sentir o cheiro, de ver o local, de sentir o ambiente, o clima frio que era aquele local onde ele se encontrava, que era exatamente aquilo que a sua mente produziu pelo seu estado mental, pela perturbação gerada pelo suicídio. Então isso, quando o médium, tendo essa sensibilidade, ele se conecta mentalmente com o espírito, e é a mesma coisa, como se eu tivesse feito um passeio, fui numa determinada região do país que tem uma certa paisagem, aí algum de vocês ou todos vocês se conectam mentalmente comigo e veem aquilo que a minha imaginação guardou. Eu vi uma paisagem, eu vi uma montanha, eu vi um lago, eu vi um mar, eu vi um rio, e vocês estão vendo a mesma coisa porque a minha imaginação registrou isso tudo. É a mesma coisa que acontece quando o médium entra em sintonia mental com o espírito. Ele pode também ter uma percepção daquilo que o espírito guarda na sua tela mental. Então muitos daqueles que têm essa visão, né, e a gente lembra principalmente que no nosso mundo de hoje, alguém que se coloca como médium, dependendo do local onde ele se apresenta, ele pode ser considerado um ídolo, ele pode ser considerado alguém mais do que especial, ele pode explorar a fé das pessoas. Imagina que eu estou fazendo parte de uma determinada igreja e ali eu me coloco como médium. E aí então eu falo assim, olha, eu estou vendo os espíritos luminosos descendo. Eu sou considerado praticamente um santo dentro daquela igreja. Porque as pessoas vão me venerar pela capacidade que eu tenho. Se nos centros espíritas, que todo mundo estuda mediunidade, já é assim, imagina numa igreja que não se estuda mediunidade. Ou, dependendo do local, a gente vê muito isso nos Estados Unidos, eu sou médium sensitivo e vou cobrar por algum tipo de trabalho. As pessoas me pagam por isso. Eu posso me comunicar com o mundo espiritual. Eu cobro uma taxa X para poder fazer com que esse trabalho chegue ao interessado. Então, na verdade, para nós hoje, nós exploraríamos a mediunidade de uma forma muito mais negativa e egoísta e interesseira do que como se fosse uma missão. Daí que, felizmente, a maioria de nós não é dotado dessa faculdade. Mr. Kim colocou para nós, bom dia, né? Pode um espírito se suicidar e não ter esse tipo de sensações? Olha, já li um depoimento de um espírito que cometeu suicídio. Os primeiros momentos que foram relatados são realmente bastante perturbadores. Porque não é porque a gente pensa assim, ó, não é o fato dele se suicidar que ele vai ser castigado. Mas é mais ou menos assim, uma pessoa que ingere uma quantidade excessiva de álcool. O corpo dela vai reagir negativamente àquele excesso. O fígado, o estômago, o seu sistema nervoso vão sofrer pelo excesso de substância. Então, na verdade, a perturbação para alguém que ingere uma quantidade excessiva de bebida alcoólica vai sofrer as consequências da substância. Ele não vai ser castigado porque bebeu demais. Não, você bebeu demais, então por causa disso eu vou te castigar. Não, a própria natureza age dessa forma. Com os suicidas acontece a mesma coisa. Aquele indivíduo que comete o suicídio, ele não está sendo punido pelo fato de ter se suicidado. Ele está sendo, na verdade, ele está sofrendo as consequências pela sobrecarga do fluido que o envolve, pelo ato de destruir o seu corpo físico, mas energeticamente, fluidicamente, ele está vinculado ao seu corpo físico. Então ele vai sentir a sensação do seu corpo se destruindo, ele vai sentir a perturbação daquilo que a sua mente produz e tudo mais. Mas, então esse relato ele é comum a todos os espíritos, pelo menos nessa fase inicial. Porque as sensações são assim. A partir do momento em que esse período inicial, que é o mais desagradável, o mais doloroso, que pelo que eles comentam conosco, não se tem comparação com nada que exista no nosso mundo. Você pode pegar o pior cenário, você pode pegar o pior filme de terror que você já tenha visto, a pior situação, nada se compara com aquilo que um suicida sente. Muito bem, passou essa fase, vem então a recuperação desse espírito. Essa recuperação, naturalmente com a assistência dos amigos espirituais, começa então a se dar de acordo com o motivo que fez com que o espírito se suicidasse. Por exemplo, se um espírito cometeu suicídio por uma futilidade, aliás, a revista Época dessa semana, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, de comprar, de ler ou pegar pela internet, vai ser muito interessante, que ela fala de uma clínica na Suíça, onde você se inscreve, passa por uma consulta médica, e ali então você pode simplesmente cometer o suicídio assistido.
E nós temos ali 10 brasileiros que estão inscritos nessa clínica, que vão dar o seu depoimento nessa revista agora dessa semana. Aliás, é matéria de capa. E as pessoas dizem assim, num trecho do depoimento, né? Ela é uma pessoa que casou, viveu, namorou, teve seus filhos, se aposentou. Hoje ela está andando pela vida dela assim como se nada tivesse acontecido e a vida perdeu o interesse. O que ela fez? Ela se inscreveu nessa clínica para tomar ali um copo de barbitúrico, né, que são aqueles medicamentos que são bastante pesados. Ela vai tomando, de repente bate aquela sonolência, o corpo dela entra ali num colapso, numa parada cardiorrespiratória, e ela desencarna. E segundo a visão da clínica, desencarna com a maior tranquilidade, porque ela desencarnou dormindo. Mas não leva em consideração as consequências morais desse tipo de ato. Do efeito sobre o suicida, das consequências morais e tudo mais. Muito bem. Então esse espírito que por um motivo fútil passou por essa experiência, ele moralmente vai vivenciar as consequências de ter abandonado a vida simplesmente por perder o seu interesse, quer dizer, comprometeu a sua existência por um ato de futilidade. Mas, por outro lado, nós temos muitos suicidas que tomam essa atitude por um desespero. Aquele que perdeu o controle de suas ações e tomou essa atitude por um ato desesperado, então o mundo espiritual o vê como um doente, não o vê como aquele indivíduo que simplesmente desprezou a vida. Então, nós temos aquele início que é o lado perturbador, ou aquele momento perturbador, que pode durar mais ou menos tempo de acordo com o espírito. Depois vem o processo de recuperação. Então, respondendo à pergunta que você me fez, Mr. Tolkien, o depoimento de um espírito que dizia assim, olha, eu fui uma suicida, mas hoje eu estou muito bem. Eu entendi o meu erro, eu passei por aquela fase difícil, e eu estou agora me recuperando, vou começar a planejar minha próxima encarnação com todas as provas. E ela falava com tamanha serenidade, tamanho equilíbrio, que nem parecia um espírito suicida. Então, mostrando que um suicida não é aquele condenado por toda a eternidade. Se ele conseguiu superar aqueles momentos de dificuldade, aquela fase de transição do mundo físico para o mundo espiritual, que é algo natural para todos aqueles que desencarnam, nessa condição, e em outras condições também. A gente lembra que o desencarne também é a mesma coisa. Ninguém desencarna da mesma forma. Talvez fisicamente todos nós desencarnemos da mesma forma. Ou de acordo com a situação. Mas moralmente todos nós chegamos no mundo espiritual de uma forma muito pessoal. Então por isso que a gente coloca, né? Todos passam por essa sensação, inicialmente sim. Mas naturalmente são sensações mais ou menos graves e tudo mais, né? De acordo com o tipo de desencarne que ele teve. Segundo Ivone do Amaral Pereira, nos relatos que ela traz para nós com as experiências com suicida, ela sempre comenta que o pior tipo de suicida é quando o indivíduo se joga na frente de um trem. Porque o seu corpo acaba sendo mutilado por todo aquele choque, por todo aquele impacto, e o seu perispírito sofre as consequências. Mas por outro lado nós temos aquele que se enforca, que passa por uma asfixia constante no mundo espiritual, aquele que agoniza por uma dor terrível, aquela sensação de dor terrível no aparelho gastrointestinal por ter tomado uma substância tóxica, aquele que passa por dores atrozes no cérebro por ter dado um tiro, cada um desencarnando do jeito diferente. Então, assim, é muito particular. Então, assim, uma recomendação, para conhecer um pouquinho mais, Mr. Tolkien, se você quiser, o livro Memórias de um Suicida, que conta exatamente a vivência do espírito Camilo Castelo Branco, que foi um escritor, um poeta de Portugal no século XVII, século XVIII, se eu não me engano, e ele, através de Ivone do Amaral Pereira, e também através da orientação de Leon Denis, desencarnado, que foi um dos supervisores dessa obra, trouxe para nós a sua experiência pessoal. Ele deu um tiro no ouvido, pelo fato de ter um fracasso financeiro, coisa parecida, e aí então ele conta como foi todo o processo dele de perturbação, de recuperação, de trabalho no mundo espiritual e a preparação para a sua reencarnação. Tá? Já levando em consideração a lesão no seu perispírito e tudo mais. Esse estudo ele é feito aqui na internet, na Sala Espiritismo Net Brasil, todas as terças-feiras, às 9h30. Então você tem terça-feira, 9h30, Sala Espiritismo Net Brasil, o estudo sistematizado de todas as terças-feiras desse livro. Ele já está em andamento, mas se de repente você tiver oportunidade e interesse, você pode pegar a partir dali. Mas a leitura desse livro é muito interessante. Ela é muito detalhada e muito clara na forma como o espírito vivenciou aquela situação.
O soldado colocou, né, o suicídio é uma interrupção de algo que tem um curso natural, então as sensações são ruins, né? Ruins pela sua generosidade, né, soldado, porque devem ser assim horríveis, né? Há atenuantes e agravantes, né, para os que praticam tal ato, né? Então, essa condenação, a gente lembra sempre que a igreja, durante muito tempo, principalmente a igreja católica, ela considerava o suicida como alguém que não era merecedor da graça divina. Portanto, nenhum suicida poderia ser sepultado dentro de um cemitério. Então você tinha que ser sepultado em outros lugares, né? Então essa era uma das grandes crises provocadas pela igreja. Isso é um fato, não é uma história contada. Mas era assim, todo suicida não poderia ser sepultado em solo sagrado, digamos assim, pelo seu ato. Então isso naturalmente já se modificou, graças a Deus essa visão já se modificou, embora a igreja ainda considere o suicida como alguém que não tem ali o merecimento divino, né? Mas a doutrina espírita veio mostrar para nós exatamente a possibilidade que todos nós temos de resgatar, de nos resgatarmos diante dos erros cometidos também lá no mundo espiritual. Muito bem, voltando para cá então, só para a gente fechar aqui o nosso... tempos negros, né, soldado? Infelizmente, né? Tempos negros, tempos sombrios. Então, para a gente poder fechar o nosso estudo de hoje, nós paramos aqui na questão 29, que fala sobre a faculdade de desenvolver-se pelo exercício. E aí então disse que como todas as faculdades podem ser desenvolvidas, mas aquela que vem de forma natural é muito mais interessante do que aquela que é provocada. Principalmente pelos efeitos negativos da superexcitação, né? E mais ainda, né, com que propósito o indivíduo quer desenvolver a mediunidade dele. Porque às vezes os espíritos que estão ali próximos, os mentores espirituais, não permitem que isso aconteça, por mais esforço que ele faça. Ele chega num centro espírita e fala assim, eu quero psicografar. E ele fica ali o tempo todo fazendo preces, não sei o quê, com a caneta em mãos, com os papéis ali na frente, todo mundo fazendo prece em volta, aquela corrente de oração, e do lado dele o mentor espiritual parado, com o braço cruzado, não deixando ninguém chegar perto. E por que isso tudo? Porque sabe que a intenção dele é fútil. Ele só quer fazer isso para poder mostrar orgulhosamente que ele é capaz. E que, na verdade, essa aproximação para ele também seria muito mais negativa, porque ele abriria os canais da mente, propiciando processos obsessivos muito graves. Então ele quer fazer por curiosidade, por brincadeira, e acaba depois levando para um outro lado que faria da vida dele um inferno. Então por isso nem sempre isso é permitido. Foi feita uma observação aqui nessa questão. Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, ele colocou assim: o respeito às leis naturais é um dos princípios espíritas. A mediunidade, como todas as faculdades humanas, deve desenvolver-se naturalmente, nunca de maneira forçada. Então aquele espírita que pretende fazer isso, se prepare para as consequências, né? Aquela clássica frase, né? Cuidado com os seus desejos, porque eles podem se realizar. Mas como a gente teria os nossos mentores, amigos que estão sempre próximos nos assistindo, eles sempre observam se aquela experiência vai ter algum tipo de validade, se para ele vai ser útil ou não. Muito bem, meus amigos, paramos aqui então na questão número 29. Nós temos ainda até a questão de número 30 e... Só um instantinho, questão de número 35. Depois a gente entra no ensaio teórico sobre as aparições. O soldado colocou: todos os espíritos possuem livre-arbítrio, porém são aplicadas as leis naturais, né? Sim, né? Merecimento, leis naturais, tudo isso aí envolve essa nossa relação com o mundo espiritual. Bom, eu vou passar então para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, e voltaremos então em seguida para dar os recadinhos da semana para vocês. Com você, Miriam, grande beijo, vamos lá.